Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui prontos para começar a nossa escola bíblica dominical. E o nosso tema é o que Deus, ou melhor, o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. E nós estamos estudando e fazendo aqui uma visão panorâmica do Apocalipse. Na semana passada e nas outras semanas a gente já leu a introdução até o capítulo 3, já vimos as cartas, já vimos algumas coisas, e agora eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que nós vamos ver hoje. Eu quero compartilhar aqui a nosso... O que posso fazer por você? É o meu celular, eu tenho que desligar aqui, senão ele fica conversando comigo. Gente, vamos lá, eu quero compartilhar com você, então, este slide, uma visão panorâmica do Apocalipse. Eu quero te convidar, meu irmão, a pegar a sua Bíblia, abrir no Apocalipse, para que nós estejamos acompanhando passo a passo. Nós vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler especialmente a partir do capítulo 4. Se você quiser a introdução e as outras coisas, siga essa série. Ao final dessa transmissão, eu vou colocar aqui a lista de filmes, de gravações que já tem sobre esse assunto. E você está convidado, se você está pegando aqui agora, a partir de agora, segue essa lista. Ok, capítulo 4, uma visão panorâmica do Apocalipse. Nós vamos aqui, o texto que nós estamos partindo, que para mim é um dos textos centrais do Apocalipse, é o Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós temos no capítulo 4, uma visão centrada no trono, exatamente no trono de Deus. A gente já viu o seguinte, que é possível entender o Apocalipse, sim, principalmente porque ele mesmo nos fornece a chave. O Apocalipse é para as testemunhas de Jesus, aqueles que são servos de Cristo e aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então, os símbolos que aparecem no Apocalipse são símbolos que estão presentes na palavra de Deus. E nós vamos partir ali do sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, diz assim: porém, tudo isso é o princípio das dores. Para a gente entender o Apocalipse, a gente tem que entender este conceito, né? O que significa o princípio das dores. A gente já viu isso, né? Que o reino dos céus já veio em Cristo Jesus, mas ele não está presente na sua plenitude. E a gente lembra das parábolas do reino, no capítulo 13 de Mateus, várias delas que mostram esse crescimento do reino, que cresce diante de todos, mas que nem todos percebem. Somente os súditos do reino estão presentes. Então, nós estamos aqui na história, no presente século, que é este mundo que nós vivemos, e o século vindouro, que é aquele no qual o governo de Deus é pleno na vida e na vida das pessoas que o servem, dos seus súditos e do universo. Okay? Este século vindouro, né, quando a gente ora a oração dominical, diz assim: seja feita a vossa vontade, ou a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa, da maneira como a vontade de Deus é feita nos céus, nós queremos que ela seja feita na terra. E isso não acontece hoje, porque até os súditos do rei não obedecem plenamente. Infelizmente, aqueles que são súditos do rei, e são súditos verdadeiros, muitas vezes ainda servem no presente século. Mas este século vindouro veio e rompeu na história com a vinda de Jesus Cristo, que nasceu, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus. Este evento inaugura uma nova era, uma era de convivência entre o reino de Deus, o século vindouro, o governo de Deus e o presente século. O presente século, que é o mundo que nós vivemos hoje. Cristo subiu aos céus, mas ele vai voltar. Este período que vai entre a ida de Cristo aos céus, ele assentou-se no trono, e
à sua volta, quando ele vai estabelecer o seu trono sobre todo o universo de maneira visível, ele já reina sobre todo o universo, mas ele vai estabelecer visivelmente o seu reinado, ele é marcado por um período de conflitos, que nós podemos dizer que é como se fosse a gestação do reino de Deus. E Jesus usa, então, a figura da gravidez que os judeus tinham. O princípio das dores eram os primeiros sinais de que havia uma gestação, de que havia uma criança que iria nascer. Nesse caso, a criança é o reino de Deus na sua plenitude. Ok? O princípio das dores, então, é aqueles sinais especiais que aparecem em Apocalipse 20, Mateus 24, se você quiser, tem um vídeo só sobre isso. Mateus 24 mostra que ali, logo depois da morte de Jesus, já começam as dores e, de certa forma, as convulsões e tudo aquilo que acontece. O Apocalipse, de certa forma, descreve essa história de como o reino de Deus se estabelece do começo da vinda de Jesus até a sua segunda vinda. E aí, tome cuidado, porque o Apocalipse não é horóscopo. O Apocalipse não é algo para você ficar tentando descobrir quando vai ser isso, quando vai ser aquilo. Isso é prognosticar e a palavra de Deus proíbe isso. Proíbe. Quando os discípulos perguntaram, será este o tempo? O Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele diz, não vos compete. Então, esqueça o Apocalipse como um mapa do futuro. O Apocalipse é um livro escrito para nos encorajar, para nos manter firme e que conta de maneira simbólica a vitória de Cristo sobre o presente século. E aí nós temos, então, o princípio das dores, mas até o final da gravidez, quando Jesus vai voltar e o reino de Deus virá à luz, nós teremos, então, as dores, que é justamente o nascimento daquele nenê, que é o reino de Deus e que virá na sua plenitude com a volta de Jesus. Pois bem, nós vamos então ler o capítulo 4, o segundo ato, que fala do sofrimento. Deixa eu aqui interromper um minutinho aqui, apenas para mostrar para você o texto bíblico, e eu vou mostrar para você o texto bíblico em duas versões. Nós vamos mostrar o texto bíblico na versão revista e atualizada e na nova linguagem de hoje. E eu vou ler, você percebe que enquanto eu giro aqui, ele vai aparecendo aqui. Então eu quero te convidar a acompanhar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho só o tamanho das letras, apenas para que você não precisa me ver, né? A gente pode, de certa forma, interromper aqui, para que você veja bem o texto aqui. Olha só, vou aumentar o tamanho um pouquinho da letra, deixar um pouco maior. Esse aqui também eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra, vou deixar um pouquinho maior, para a gente poder ver em forma de leitura, né? Olha aqui, o capítulo 4 diz o seguinte: depois que João teve aquela visão do trono de Deus, ou melhor, visão das 7 igrejas do Apocalipse, que representam as igrejas de todas as épocas, no capítulo 4 começa com uma nova visão, como se fosse um segundo ato. No primeiro ato, o primeiro ato ocorre no nível da ilha de Patmos, e ele olha para o mundo e ele vê as igrejas, e no meio das igrejas ele vê Jesus, de uma forma gloriosa, tendo controle sobre as igrejas. Mas será que Jesus está só reinando na igreja? E é isso que o capítulo 4 vai mostrar. Porque ele vai ter uma visão, agora ele vai sair da ilha e vai para um plano acima. Ele vai para um lugar mais alto. Olha o que diz aqui. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. Então ele estava olhando para trás, que ele tinha visto Jesus, aquela visão, de repente ele viu abrir uma porta no céu. A sua atenção saiu dos 7 candeeiros e foi para o céu.
E a voz que parecia o som de trombeta que antes havia falado comigo disse: suba aqui, eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Muita gente pegando aqui, olha, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Está vendo aqui? Ó, acontecer depois destas coisas. A pessoa acha que é o começo da história do futuro, que Deus vai mostrar o futuro para João. Não. O que vai acontecer depois dessa primeira cena? Qual é o próximo ato? Qual é a próxima? Lembra que é como se fosse uma peça, um teatro que está se abrindo diante de João. No primeiro ato aparece a igreja e Cristo no centro da igreja. E Cristo tem tudo nas suas mãos. Agora abriu uma porta no céu, então começa o segundo ato. E vai acontecer logo depois o que aconteceu no primeiro ato. Ok? Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus. Ele arrebatou-me, né? E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Olha só. Ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Preste atenção nisso, porque olha só. Isso significa que o João foi, na verdade, levado a... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Não, perdão, é aqui que eu tenho que fazer. Eu quero tirar isso aqui, mas eu quero colocar aqui a seleção correspondente. Ok, então olha só. Imediatamente me achei em espíritos e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. João foi levado ao centro de comando do universo. O seu rosto brilhava como brilham as estrelas do céu. Ou melhor, o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe, né? E sárdio, que são pedras preciosas, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Então, olha só, esta imagem aparece também em Ezequiel 1, de 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo, essa figura, como fogo ao redor dela, desde os lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo em resplendor ao redor dela. Quer dizer, não dava para olhar. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aqui também, a mesma visão. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então, este trono tem alguém sentado. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, que aqui é chamado de 24 anciãos. Ok? Os anciãos são os líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Então, são figuras reais, como se estivessem como príncipes ao redor de um imperador, de um soberano. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e diante dele havia 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Note bem, esse relâmpagos, estrondos e trovões, que aqui está relâmpagos, vozes e trovões, é uma figura que vai aparecer em Êxodo, quando Moisés sobe, né? Olha, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, notem que a figura aqui já estava presente. Eu mandei ele para lá, mas eu não quero que ele vá para lá, eu quero que ele fique aqui. Então, olha só, outra coisa. Esses 7 Espíritos de Deus, eles vão aparecer em vários lugares na Bíblia, mas especialmente quando fala lá em Isaías, capítulo 60, ele vai falar que o Espírito de Deus tem 7 dimensões.
Você vê que aqui em casa está bem movimentado, né? Tem cachorro latindo ali fora, tem carro chegando. Então, vamos lá. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, que aqui são chamados de seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, cobertos de olhos. Eles estavam olhando, eles podiam ver tudo, tanto na frente como atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. Até nas asas eles estavam atentos, eles tinham olhos. Dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso aparece em vários textos da Bíblia, mas especialmente Isaías 6. Lá eles são chamados de serafins. Estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel: e as suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Então, notem que em Ezequiel são rodas. Ezequiel 10, 12, e todo o corpo dos querubins, aqui eles são chamados de querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas, que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Isaías, Ezequiel, note, tudo que tem no Apocalipse apareceu em algum lugar da Bíblia. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existem. Gente, que figura extraordinária é essa, não é? Que coisa extraordinária. O que isso significa, pastor? Bom, vamos dar uma olhada. Olha só, quero aqui compartilhar com vocês a continuação aqui da nossa apresentação, né? O sofrimento aqui, o letra O foi para frente, mas como assim o sofrimento? O sofrimento é o capítulo todo, mas o que esse texto inicial tem a ver com sofrimento, né? É uma visão do centro de controle do cosmos. Ele foi levado até, foi aberta uma janela no céu, porque João estava olhando para a igreja, preocupado que a igreja talvez iria sofrer muito, porque as pessoas estavam passando por aquela angústia, aquele problema, aquilo que tudo que tinha, que ele passou, a perseguição. Mas e agora? A igreja não. Cristo está na igreja, está controlando. Sim, mas Cristo está na igreja, está controlando. Então a gente fecha as portas e fica com as portas fechadas, fica aqui dentro da igreja para nos proteger. Não. Vem aqui em cima que você vai ver as coisas de um outro ângulo. Você vai ver as coisas de cima. E quando ele vai lá para cima, ele olha e ele percebe que ele chegou no centro de comando. E no centro de comando tem um trono, que significa poder. E alguém está sentado no trono cujo brilho, cuja glória sobrecede tudo, de tal forma que ele não pode nem olhar direito. Como Moisés, quando desceu do monte, onde tinha relâmpagos, trovões, vozes e tal, e ele voltou com um rosto tão brilhante que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Agora imagina você olhando para o trono, e no trono alguém semelhante a um relâmpago. Então, alguém está sentado no trono. Mas há uma corte ao redor do trono. Essa corte é formada por 24 tronos, com 24 líderes ou anciãos, 4 seres viventes, que parecem os querubins, que cantavam quando Isaías, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías estava angustiado porque o rei Uzias morreu, ele havia reinado 50 anos, o rei Uzias foi um rei que não foi muito bom, mas nos últimos 10 anos ele havia se convertido. O filho dele estava reinando
como regente, junto com ele. O filho do rei Uzias não era um bom rei. Isaías estava angustiado, porque o rei Uzias morreu, ele que controlava um pouco o filho, agora o filho estava com o poder todo na mão. E ai, que perigo cair o poder na mão do filho do rei Uzias. O filho do rei Uzias não será um bom rei. Isaías foi para o templo orar, mas ele viu quem é que reinava realmente. Quem é que governa o mundo? São os presidentes, são os primeiros ministros, são os reis, são os imperadores. Quem é que governa o Brasil? É o presidente da República, é o Congresso, é o STF? Não, quem governa é Deus. Ele está no trono. E esse trono está acima de tudo. Ele viu o centro de controle do universo. Olha só, lá na Capela Sistina existe essa imagem aqui de Jesus Cristo centralizado e toda a criação ao redor. Olha aqui, tudo gira ao entorno de Jesus Cristo. Então, Apocalipse 4, na verdade, aqui eu errei, Apocalipse 4 fala do trono e daquele que nele assenta. Então, olha só, esta abertura mostra Cristo no centro. Na verdade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é Deus. É Deus na sua plenitude que está reinando. E agora Jesus está também assentado no trono. Porque a única maneira de nós vermos a Deus é através de Jesus Cristo. Então, essa criação toda está centrada no trono de Deus. Olha aí. Vamos lá, deixa eu ver, alguma coisa está errada aqui com a minha apresentação. Ok. A visão do trono, então, mostra primeiro a cena. O trono, que significa poder, controle. Aquele que se assenta no trono, que está revestido de glória, que está cheio da glória de Deus, e a corte ao redor de Deus. O que acontece ali? Reconhecimento. Os 24 anciãos, embora tenham coroas, tenham autoridade e tenham poder, eles depõem a sua coroa diante do trono do imperador. Então, isso significa submissão dos príncipes, dos principais, dos líderes, ao rei dos reis. E o louvor. Os seres viventes estão louvando o tempo todo. São os anjos, os querubins, os serafins. E esses seres viventes, eles têm uma característica interessante. Eles têm 4 rostos diferentes. 4 seres viventes, cada um deles. Um com o rosto do leão, outro com o rosto do boi, outro com o rosto de um ser humano e o outro com o rosto de águia. O que é isso? Quem são esses seres viventes? Tá? Antes disso, deixa eu falar. Os 24 anciãos são muito simples da gente entender. 24 é 12 mais 12. 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus. Significa o povo de Deus, tanto antes de Jesus, como o povo de Deus depois de Jesus. Então, estão ao redor do trono representado o povo de Deus, representados ali, o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Todos aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente são representados ali pelos 24 anciãos. Os líderes são aqueles que conduzem o povo, são os apóstolos no Novo Testamento e os patriarcas no Antigo Testamento. Estes 24 anciãos significa a igreja ao redor do trono, são os que estão mais perto do trono. Mas ao redor do trono também existem anjos, seres celestiais que mostram a espiritualidade. Agora, olha só, esses seres espirituais, eles podem ser representados desta forma, um leão, um boi, um rosto de homem e um rosto de águia. Estes seres também são representados nas figuras antigas. Olha aqui, olha. Está aqui, ó. Aqui primeiro é o leão, aqui o boi, aqui o ser humano, aqui a águia. Note, 4. Durante muito tempo se achou que esses 4 seres viventes representavam os evangelhos. Então, olha só. O evangelho de Mateus simboliza o ser humano, porque mostra Jesus como ser humano. O evangelho de Marcos é representado pelo leão, porque mostra aquele que age com poder, com coragem, o leão da tribo de Judá. O
o boi, né, o novilho, é o evangelho de Lucas, que fala de Jesus como servo. E o evangelho de João falaria das alturas de Jesus como Deus. Note que isso é representado na frente das catedrais, representando também os 4 evangelhos. E aqui tem os 12 apóstolos, olha só. Esqueceram dos 24 anciãos. Então você tem o boi, o leão, o ser humano e a águia aqui, e Jesus no centro. Mas será que essa interpretação é a correta? Eu creio que não. Eu acho que essa interpretação não é. A espiritualidade cujo centro é o trono é representada por um ser vivente que parece um homem, um ser vivente que parece um boi, um ser vivente que parece a águia e um ser vivente que parece o leão. Então, estes querubins ou serafins, eles demonstram características destes seres que são representados aqui. O que representa o homem, o boi, a águia e o leão? Né? É uma espiritualidade que saiba unir ao redor do trono a inteligência e a capacidade de discernimento do ser humano. O ser humano toma decisões, é um ser criado livre. Há o serviço e a submissão do servo, do boi, porque o boi é o principal animal que serve o ser humano. A coragem e a força do leão, que ruge e que se impõe diante da natureza. E, ao mesmo tempo, a sagacidade da águia, que consegue voar de altas alturas e consegue enxergar de longe. Então, ao redor do trono estão a igreja e a representação dos anjos, que representam como é estar diante de Deus. Então, quero guarda aqui no coração. Se você quer estar próximo ao trono, você tem que desenvolver a inteligência e a capacidade de decisão do ser humano. Você tem que desenvolver o serviço e ser servo. Você tem que ter a coragem do leão, mas, ao mesmo tempo, a sagacidade da águia. A espiritualidade centrada no trono, ela é inteligente, ela serve, ela tem coragem e ela é sagaz, ela não se deixa enganar. Percebe? Vamos lá. Nós estamos tendo uma visão panorâmica, a gente não vai se aprofundar muito nisso, não. Olha só, que nós temos novamente a visão do trono e aquele que se assenta no trono. Era um pouquinho só, antes da abertura dos 7 selos, aqui eu fiz uma confusão aqui, mas a abertura dos 7 selos é, na verdade, colocada aqui, para um minutinho só. A abertura dos 7 selos é colocada pelo texto bíblico no capítulo 5, que vai mostrar o que acontece logo em seguida. Olha só, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Um livro. Esse livro vai aparecer em vários lugares da Bíblia, tá? E ele é um livro selado, escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Só quem tem autoridade pode abrir o selo. Então, olha só. Em Ezequiel 2:1, então vi e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-a diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Isaías 29, olha aqui. Opa! E agora, para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado, os selos. Se levarem o livro para alguém que saiba ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá, não sei ler. Então, notem, esta visão do trono é, na verdade, a mesma visão do Apocalipse que apareceu lá em Isaías e Ezequiel. Deus tem um livro com coisas escritas dos 2 lados, mas que ninguém consegue ler, a não ser aquele que tem autoridade para quebrar os selos. Você não pode abrir uma carta que está endereçada a outra pessoa. O selo garante o sigilo da correspondência. Vi um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?
Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém é capaz de conhecer aqui debaixo da terra, no mundo dos mortos, quer dizer, dentre os que morreram, nenhum ser humano é capaz de conhecer os mistérios e os segredos de Deus, que pudesse abrir o livro e ver o que estava lá escrito. E eu chorava muito. Quando a gente não entende as coisas que estão acontecendo, quando a gente não entende o plano de Deus, a gente fica angustiado, a gente fica triste. Os dias atuais, por exemplo, são assim. Por que Deus está permitindo tudo isso? Não sei. Não sei. Tem alguém que sabe explicar tudo isso? O ser humano invadiu a natureza e tal. Sim, mas qual a explicação última de tudo isso? Vi também um anjo que perguntava, né? Não havia ninguém. E aí, João, eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, de ver o que estava escrito. Então, um dos líderes, um dos anciãos, ou apóstolo, ou patriarca, me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória, quer dizer, venceu a morte e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha aqui, ó. Conforme Gênesis 49:9, Judá, leãozinho e tal, Isaías 11, o tronco de Jessé será um rebento, das suas raízes um renovo. Então vi no meio do trono, quer dizer, ó, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né, que venceu para o livro e abrirá o seu livro com os seus 7 selos. Então vi um cordeiro no meio do trono. Cordeiro é um animal manso. Ele de pé no meio do trono. Então ele saiu do trono, ele saiu da Trindade. Rodeado pelos 4 seres vivos, rodeados pela espiritualidade do trono e pelos líderes, e pela igreja. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. É Jesus. Alguma dúvida se é Jesus? Ele tinha 7 chifres. Por quê? O chifre é a força do cordeiro. Um cordeiro que não tenha chifre, ele não vai ser o cordeiro dominante. Mas esse tem 7. Significa que ele tem o poder perfeito. Ele tem 7 olhos. Então ele vê tudo. E esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Quer dizer, a totalidade, a plenitude do Espírito que foi enviado para o mundo. Olha aqui, Isaías 53:7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Falando de Jesus. Zacarias 4. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrará-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. É o Espírito Santo de Deus que está vendo toda a terra. Os 4 seres viventes, quando ele fez isso, vamos lá, desculpem aqui, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Só ele pode fazer isso. Quando ele fez isso, os 4 seres viventes, quer dizer, toda a espiritualidade e os 24 anciãos, líderes, toda a igreja caíram de joelhos diante dele, reconheceram o seu poder e a sua glória e a sua majestade. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que significa a oração dos santos. Depois, está aqui, olha, que são as orações do povo de Deus. Então, eles estão levando a oração diante de Deus. Ó, Salmo 141:2 diz assim: recebe a minha oração como se fosse incenso, que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ok? Então, voltando aqui, né? Uma harpa, a oração dos santos, eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que estas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, a igreja, e eles governarão o mundo inteiro. Os mansos herdarão a terra. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, honra e força,
glória e louvor. Então, ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isso é, todas as criaturas do universo cantando. Todos reconhecem quem é o Senhor. Quem é que manda? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os seres viventes, os anjos, que representam a espiritualidade, diz amém. E os líderes caíram de joelhos e adoraram. Então, notem, está se preparando aqui uma cena grandiosa. O livro que conta os mistérios de Deus, as coisas que só Deus sabe, e vai ser aberto, porque achou-se alguém capaz de abrir estes livros. Mas antes ele vai ter que quebrar os selos. Vamos lá. Continuando aqui. Vai quebrar os selos. E aí? Vamos ver a abertura dos selos? Quando abre o primeiro selo, começam a surgir imagens. À medida que ele vai abrindo os selos, os segredos vão sendo dados. O primeiro selo demonstra uma cena de conquista. Sai um cavaleiro branco e foi-lhe dado poder, autoridade, e ele sai vencendo e conquistando. Quem é o cavaleiro branco? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. O segundo selo mostra um cavaleiro que representa a guerra. O terceiro selo mostra um cavaleiro que representa a escassez, a fome. As coisas ficam caras, ninguém consegue comprar. O quarto cavaleiro significa a morte, a peste, a doença, a destruição. O quinto selo mostra a morte. E o sexto selo, ou melhor, o quinto selo, fala do sofrimento das testemunhas de Deus e é dito a elas: aguentem mais um pouco. Fiquem aí debaixo do trono. Foram-lhes dadas vestiduras brancas, são os mártires, os que morrem por causa de Jesus. E a igreja é preservada, ela não é destruída. E aí o sexto selo, houve silêncio. O que acontece quando há silêncio? Expectativa. Correto? Nós temos aí os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estes 4 cavaleiros do Apocalipse vão aparecer de uma maneira grandiosa. Olha só, deixa eu fazer aqui uma modificação, porque era para acontecer uma coisa aqui e não aconteceu, mas vamos fazer acontecer. Espera um pouquinho só. Isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu quero ler. Vou aqui compartilhar com você de novo, porque, na verdade, está aqui, ó, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Figura de 4 cavaleiros, de 4 pessoas, aparece na música, aparece nos desenhos animados, tá vendo? Aparece nas ilustrações ao redor do mundo, aparece nos filmes. Sempre eles representam pessoas que vêm para fazer alguma coisa. Aparece também nos mangás japoneses, né? Olha aí, cada um dos 4 cavaleiros aqui, the Riders, né, of the Apocalypse, né? Representando também, eles às vezes são apresentados como os cavaleiros sombrios. E aqui, olha, talvez seja a representação mais parecida, né? O primeiro cavaleiro recebeu uma coroa e saiu vencendo para vencer. O segundo cavaleiro saiu destruindo e o vermelho representa a guerra, mártir, vermelho. Aqui representa a fome, a carestia, e aqui representa a peste, a doença, o fim. Nós vamos, antes de ver isso aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esses 7 cavaleiros do Apocalipse. Deixa eu pegar o texto aqui, porque há muita coisa aqui para a gente. Espera um pouco só, um minuto. Vamos lá. Está aqui. O capítulo 6 mostra, então, a abertura dos selos, né?
Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. Lembra, não 7, só 6 foram abertos. O 7º selo ainda não foi aberto. Então viu o cordeiro quebrar o primeiro selo. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venha, venha e veja. Olhei e vi um cavalo branco. E o seu cavaleiro tinha... O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Ó, Zacarias fala desse cavaleiro. Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia no vale profundo. Na verdade, esse aqui não é o vermelho. É que, se a gente for ver, ele vai falar de todo. Olha só, havia cavalos vermelhos, baios e brancos. O 6:3 vai dizer, terceiro, brancos, e no quarto, baios, todos eram fortes cavaleiros, né? Olha, esse primeiro cavaleiro, há muita controvérsia sobre ele, muita gente, alguns pastores e alguns intérpretes acham que esse primeiro cavaleiro é o diabo, que foi solto. Eu discordo. Cavaleiro branco, aquele que está sentado sobre o cavalo tem uma coroa, acabou de mostrar quem é que tem a coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Para mim, este cavaleiro significa o início da pregação do Evangelho e Cristo conquistando o seu povo. À medida em que Cristo vai conquistando o seu povo e vai trazendo para junto de si os seus súditos, sai o outro cavalo que era vermelho. Depois que o cordeiro quebrou o segundo selo, o segundo ser vivente veio dizer: venha, veja. Quando abriu o segundo selo, saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. Ele recebeu uma grande espada. Notem, essa espada representa a guerra. Aqui, ó, já apareceu aqui. Eis um homem montado em cavalo vermelho. Ele estava pronto aqui, Zacarias estava pronto para ver a guerra acontecer. E, de fato, desde que Jesus, o Evangelho começou a percorrer o mundo, quantas guerras houve? Quanta coisa aconteceu? Terceiro selo. Ouviu o terceiro ser vivo dizer: venha. E eu vi um cavaleiro preto, um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança nas mãos. Uma balança que era usada naquela época. Aqui é o prumo em Zacarias. A balança era usada para medir os cereais, né? E aí eu vi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham um dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Notem, isso é a escassez, a fome, a falta de alimento. Por causa disso, as coisas ficam muito caras. Quando a gente lê aqui, olha, no terceiro selo, vem, ouvir e tal, olha, uma medida de trigo por 3 dinários. Está aqui, como é que é? Uma medida de trigo, aqui embaixo. Uma medida de trigo por 1 dinário, que é o trabalho de um dia. 3 medidas de cevada por 1 dinário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui está dizendo, olha, na época de fome, misturam água no vinho, misturam no azeite óleo de soja, óleos que não são óleos que falsificam o azeite, porque tudo fica muito caro, há muita fome. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo e ouviu o 4º ser vivo dizer: venha. E olhei e eis um cavalo amarelo, né, pálido. O seu cavaleiro se chama Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Isso aqui é muito interessante, porque está falando dos 4, né? Estes, os 4 cavaleiros, recebem poder sobre a 4ª parte da terra. Note, a 4ª parte da terra é bastante gente. Não é a terra inteira. As guerras não atingem todos. A fome não atinge todos. Não atinge todos. As doenças não atingem todos. E animais selvagens, eu acho que é interessante, né? Porque nós estamos lidando agora com um animal selvagem, né? Com um vírus que ninguém consegue controlar.
Então, isso tem acontecido desde que Jesus começou a pregação do seu evangelho através dos apóstolos, desde que ele saiu pelo mundo conquistando e para conquistar. Então, notem, estas coisas todas estão acontecendo. Então, o Cordeiro quebrou o 5º selo. E aí, abre-se debaixo do altar de compartimento e as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho, no seu martírio. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Como se a gente estivesse dizendo assim: Senhor, até quando? Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, clamavam dizendo: até quando, Senhor? Até quando nós vamos sofrer todas essas coisas? Cada um deles recebeu uma roupa branca, que significa pureza, eles foram glorificados. Foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número. Não chegaram todos ainda na presença de Deus, dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Todos que dão testemunho, de certa forma, são mártires. E em seguida viu o Cordeiro quebrar o 6º selo. E houve um violento terremoto. E o sol se tornou negro como roupa de luto. A lua ficou toda vermelha como sangue. São sinais da volta de Jesus. Notem, isso tudo ocorreu no decorrer daquela gestação do reino de Deus. Ok? Olha aqui, os textos que falam aqui da volta, Joel: o sol se converterá em trevas, o grande e temível dia do Senhor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. É a volta de Jesus, já está se preparando para a volta de Jesus. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudido por um vento forte. Lá no capítulo 4 tem a parábola da figueira. O céu desapareceu como um rolo de papel, que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas. O Senhor está voltando, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-lo? E aí, quando abre o 6º selo, né? É isso. Deixa eu ver aqui. Em seguida, o 6º selo. E aí, então, olha, vem nos 4 cantos do mundo, 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, mas isso a gente vai deixar para a semana que vem. Capítulo 7, capítulo 8 de Apocalipse. Nós vamos conversar melhor na semana que vem, porque nosso tempo já acabou. Você vai ver aqui a lista com as outras lições dessa nossa escola bíblica dominical online. Você que não assistiu ainda, poderá assistir e participar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço porque o Senhor está nos revelando estas coisas. Eu te peço que esta revelação, este apocalipse, venha nos fortalecer, venha nos dar ânimo, venha mostrar que quem controla o universo é o Senhor. Que mesmo que haja guerras, que haja fome, que haja peste, que haja terremoto, mesmo que pareça que as coisas estão fora do controle, o Senhor controla todas as coisas. E o Senhor tem os seus escolhidos, trazidos dos 4 cantos da terra. E aqueles que já partiram, estão aguardando mais um pouco, até se completar o número daqueles que hão de ser salvos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, que Deus abençoe a sua vida. E leia de novo esses textos. Leia com calma. Deus o abençoe.